Números 33, 50. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossarei de diante de vós todos os moradores da terra. Desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas. Deitarei abaixo todos os seus ídolos. Tomarei a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuirdes. Aleluia, glória a Deus, amém. Querido, você já viu no verso 52 quantas vezes o Senhor fala todos, todos, todos? Desapossarei de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura, também todas as suas imagens fundidas. Deitarei abaixo todos os seus ídolos. Ou seja, era todos, tudo. Aqui está falando de algo que era completo, porque o Senhor veio a Moisés, que conduzia o seu povo nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Ou seja, bem nos limites da terra, bem aqui junto ao rio Jordão, bem próximo das margens de Jericó. O Senhor falou a Israel: quando vocês entrarem na terra que eu vos dou, passarem pelo Jordão e entrarem na terra de Canaã, não deixem nada. Não deixem nada. É uma terra que eu já vos dei. É a sua herança. É a sua porção. Terra que mana leite e mel. Irmãos, aqui estavam os hebreus e aqueles que depois de tanto tempo andando pelo deserto já tinham ido, voltado, rodado e chegado onde Deus queria que chegasse. Aqueles que foram de alguma forma desaprovados por Deus, tinham ficado no caminho. Mas quando Deus chega no limiar da terra, Deus dá para eles uma ordem. Para quem, pastor? Para os hebreus, para o Israel de Deus, ou seja, a representação profética da igreja. Deus estava dando uma direção aqui para o seu povo. Deus estava dando uma direção para a sua igreja, dizendo: eu vou te dar uma herança. Eu vou te dar uma herança. Eu vou te dar um lugar. Porém, no lugar que você entrar na sua herança, você tem que desapossar todos os inimigos. Tudo aquilo que representa coisas contrárias a mim, pecado, luxúria, invejas, orgulhos, vaidades, vocês vão ter que tirar, para que vocês possam tomar a terra, o lugar que eu vos dei com autoridade. E no verso 55 diz assim: porém, esse verso é chave, Números 33, 5. Diz assim: porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhe causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Vamos ler de novo. Se contudo vocês não tirarem os habitantes da terra que eu estou dando, aqueles que por acaso ficarem, se tornarão farpas em seus olhos. Quem já teve uma farpa no olho aqui? Quem já teve um cisco no olho? Caiu uma folhinha, alguma coisa assim, um fio de cabelo.
e aquele negócio arranha, e você joga, pinga água, lava, joga colírio e fecha e está arranhando o olho. Já foi na praia e caiu um grãozinho de areia dentro do seu olho, uma farpa. A palavra do Senhor está dizendo: aqueles que ficarem serão espinhos nos olhos, farpas nos seus olhos e espinho nas suas costas. Olha como diz a minha versão: porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixarem ficar serão como espinhos ou espetos nos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas. O original é ilhargas, e ilhargas não é costas, é virilha. Vos perturbarão na terra que vocês habitarão. Você já pensou um espeto? Já pensou? Pensa num espeto de churrasco enfiado na sua virilha. O que é isso? Deus está dizendo que se a gente tomar posse de algo que Ele nos der, mas não tomar por completo, se nós tomarmos a herança que Deus nos der, mas não tomarmos por completo, nós teríamos grandes problemas. Porque ainda na terra, usufruindo da terra, comendo do fruto da terra, mas com farpas nos olhos e espetos nas virilhas. E eu pergunto para você, o que você acha disso? E diz a palavra do Senhor assim, Josué capítulo 15, verso 63. É chave também, abre para mim. Josué 15, 63. Eles entraram na terra. Quando eles entraram na terra, as muralhas de Jericó romperam diante deles. Eles entraram na terra e começaram a pelejar, e a vencer, e a vencer, e a vencer, e a expulsar os inimigos que estavam naquela terra. Porque Deus havia dado a terra a eles. Deus havia dado uma herança à sua igreja. Só que diz assim, Josué 15, 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Amém? Vamos nos situar o que está acontecendo. Nós estamos, querido, agora no livro de Josué. Aqui passaram muitos anos. Passaram mais de 100 anos. Quanto, pastor? Mais de 100 anos se passaram. E Josué está escrevendo assim: não puderam os filhos de Judá expulsar os jebuseus que estavam em Jerusalém. Estavam aonde? Onde que diz que estava? Em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Diz assim: habitam juntos. Habitam juntos. Convivem juntos. Amigos. Quem? Os filhos de Judá e os jebuseus. Mas você não lembra que Deus falou lá que era para eles tirar todo mundo da terra? Que não podia ficar ninguém. Porque se ficasse era grande problema. Ficou. O problema é que ficou. E ficou aonde, querido? Diga assim: em Jerusalém. E aí que está o problema ainda maior. Você sabe qual era o nome de Jerusalém antes de se tornar Jerusalém? Exatamente, Mário. O nome de Jerusalém se chamava Jebus ou Jebus. Por quê?
Porque a fortaleza original que tinha lá era dos jebuseus. Uma fortaleza imensa. Diga, uma fortaleza. Uma fortaleza imensa, com muralhas imensas. As muralhas de Jebus eram maiores do que a de Jericó. A fortificação de Jebus era muito maior do que a de Jericó. Tanto é que passados 100 anos, nenhum povo nunca havia transpassado as muralhas de Jebus, ou Jebus. Antes de Israel adentrar as terras de Canaã, passaram anos e anos e anos e anos, mas as muralhas dos jebuseus estavam lá, a fortaleza dos jebuseus. Depois que Israel entrou, os hebreus entraram na terra, passaram-se anos, Israel tentando de alguma forma transpassar aquelas muralhas, vencer aquela fortaleza e desapossar os jebuseus daquela terra, mas nunca conseguiram, porque era uma muralha bem posicionada, num alto. Era uma muralha que estava em Sião, era uma muralha que estava em Jerusalém, ou seja, era uma muralha, era a fortaleza que estava exatamente aonde o Senhor queria que fosse a capital do seu reino. Era uma muralha tão fortificada, tão alta, tão larga, e estava edificada exatamente no coração do reino, na capital, Jerusalém. Sabe aonde, querido? Em Sião, o monte de Deus. Mas espera aí, eles conseguiram tirar quase todo mundo da terra, só não conseguiram tirar os que estavam em Jerusalém. E de tanto tentar e não conseguir, outro problema, eles pararam de tentar e começaram a viver pacificamente. Começaram a viver amigavelmente. Sabe o que os jebuseus diziam para eles, para Israel? Parem de tentar, vocês nunca vão conseguir. Povos vieram antes de vocês, povos mais numerosos, povos mais fortes, povos com exércitos que eram muito melhores, treinados. Mercenários tentaram vencer as nossas muralhas, a nossa fortaleza, e nunca ninguém conseguiu. Vocês, muito menos. Vamos fazer o seguinte: vamos habitar em paz. Nós ficamos aqui em Jerusalém, na nossa fortaleza, e vocês habitam aí embaixo. Vocês não me perturbam e nós não perturbamos vocês. E aí permaneceram. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Tem uma versão que diz que eles habitavam amigavelmente. Como assim, pastor, habitavam amigavelmente? O santo e o profano habitavam juntos. Você consegue entender? O santo e o profano habitavam juntos. A santidade e a iniquidade habitavam juntas. O povo de Deus e o povo do diabo habitavam juntos, amigavelmente. Eles fizeram um acordo de paz, sendo que o Senhor falou: entrem na terra e tirem tudo dali. Agora o problema, querido, está nisso. Deus está vendo tudo isso durante tantos anos e olhando, e olhando, e olhando, e olhando, e Deus está inconformado. Por isso que depois de tanto tempo, passou esse povo, passou Josué, começou a época dos juízes, entrou na época dos reis, vem o primeiro rei que é Saul, depois você sabe que vem Davi. O Senhor coloca os olhos em Davi. A Bíblia diz: o homem segundo o coração de Deus queria cumprir todo o seu propósito. E se tinha alguém que olhou para aquela fortaleza durante todos os anos da sua vida e diz: um dia eu pego esses caras, era Davi.
Quem acordou a cada dia da sua história e olhou para aquela fortaleza e diz: essas terras não são suas. Quem acordou todos os dias da sua vida, olhou para aquele lugar e diz: aqui habita o santo e o profano, nós estamos em iniquidade diante do nosso Deus. Por isso existe um juízo de Deus sobre nossa terra, sobre nossa casa. Quem sonhou todos os anos dizendo: um dia o Senhor me dará condições de tirar esse povo daí, e nós vamos montar um exército e vamos conseguir fazer aquilo que Deus mandou. Esse era Davi. Por isso que em certo tempo, querido, em certo momento, quando Davi ele foi escolhido e foi oficializado rei sobre todo Israel, ele parte para a fortaleza dos Jebuseus para tomar posse daquilo. Aí existe uma outra coisa que nós precisamos entender. Muita gente fala que o primeiro ato do rei Davi, ao assumir o governo de todo Israel, é ir buscar a arca, que estava em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Não é. Ele marcha antes para Jerusalém, para romper as fortalezas dos Jebuseus e tomar posse do lugar que Deus estabeleceu como a sede, como a capital, como o coração do reino. Tá, pastor, e aí? E o que o Senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você, querido, que nós não podemos buscar a presença, nós não podemos buscar a presença de Deus. É isso que nós passamos o ano inteiro buscando, a vida inteira. Nós queremos a presença. Todos nós queremos a presença. Amém? Tem alguém aqui que não? Nós queremos a presença, nós queremos o poder de Deus, nós queremos a unção sobre nossa vida, mas nós não podemos buscar a presença sem antes preparar um lugar para ela. Não adiantava buscar a presença, porque não havia lugar para ela. Pastor, peraí, o tabernáculo de Moisés estava armado no deserto, nos montes em Gibeon. Lá estava o tabernáculo. E se tinha alguma coisa que a história falava, era que a arca, ao retornar em qualquer momento, deveria entrar e tomar o seu lugar no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Mas Davi tinha uma revelação do Pai. Davi tinha uma direção de Deus, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Deus tem dado uma revelação nesses dias, querido, para homens que são segundo o seu coração, para homens que não se inclinam perante coisas, mas que buscam a sua face incessantemente. Saul perdeu o seu reino, queridos, porque ele amava mais o reino do que a Deus. Mas Davi, a cada dia que ele se levantava, quando ele olhava para aquela fortaleza, e o seu coração se enchia de indignação, e o seu peito palpitava dizendo: lá, aquele lugar é o monte de Deus, é Sião, aquele lugar é a menina dos olhos de Deus, aquele lugar é a capital do nosso reino, aquele lugar é Jerusalém. Como pode os Jebuseus, como pode a iniquidade habitar no meio do nosso povo? E ele pedia: Deus, eu vou tirar esse povo daí. Amém? Eu vou tirar esse povo daí. Aí, nesse sentimento, Deus fala: já que você vai tirar o povo de lá, quando isso se tornar possível, já que você vai tirar o povo de lá, quando isso se tornar uma realidade para você, Davi, busque a presença. E não a coloque nos montes em Gibeon, coloque neste lugar que você tanto clama a mim. Busque a minha presença e remaneje a minha presença para um lugar aonde Deus, sim, em Jerusalém. Construa um lugar, levante uma tenda em Jerusalém, nesse lugar que você
tanto espera alcançar, nesse lugar que você tanto busca. E aí, irmãos, a fome dele se tornou ainda maior. Existia um furacão dentro dele. Agora ele já tinha duas coisas pulsando. A primeira, eu tenho que tirar os jebuseus de Jerusalém. A segunda, eu tenho que buscar a presença. Mas ela não vai para os montes, ela vai para lá. Tá, pastor, isso é história. E o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? É que nós estamos buscando a presença, querendo fazer, querendo nos mover em Deus, querendo a unção de Deus, mas não preparamos o lugar para a presença. Se a presença vier, aonde você vai colocar ela? Quando a unção vier, o que você vai fazer com ela? Quando os dons, o poder, a graça, tudo aquilo que você espera alcançar em Deus, se isso vier, aonde você vai abrigar isso? Ah, pastor, o Espírito Santo está dentro de mim. Como, irmão? Não está, pastor? Está ou não está, irmão? Tá. Mas de que forma que vai vir toda a santidade de Deus para um lugar que não está preparado? Diga assim: Jerusalém era o coração do reino. Jerusalém estava tomado pela iniquidade. Agora a pergunta que eu fiz para mim hoje à tarde, e eu estou remanejando para vocês, é: como está o seu coração? Quem domina o seu coração? Quem domina a sua Jerusalém? Você já conseguiu desapossar da sua Jerusalém os jebuseus? Nós já conseguimos tirar da nossa Jerusalém, do nosso interior, do centro, os jebuseus? Para que depois disso nós possamos ir buscar a presença. Naquele tempo a presença era manifesta pela arca. Hoje não, querido, hoje não tem arca para você carregar para lugar nenhum. A presença é manifesta pelo Espírito de Deus que vem, enche a sua vida, enche o seu ser, governa tudo em ti. Mas precisa de um lugar preparado. Você já percebeu que talvez você diz assim: não, pastor, o senhor nem conhece minha vida. Eu não conheço mesmo, querido. Não conheço a sua vida. Nem você conhece muito da minha. Mas você já parou para pensar que a gente pensa assim: não, eu fazia isso, eu roubava, eu fumava, eu adulterava, eu prostituía, eu fazia isso, fazia, agora não faço mais. Então o lugar está pronto. Será? Em Canaã não existiam só jebuseus, existiam amorreus, heteus, filisteus, existia um monte de eus. E quase todos, quase todos, talvez 99% deles foram expulsos, expelidos, removidos, retirados. Mas ficou, Gabriel, 1%. Ficou talvez 5% daquela lambança toda. Ficou 5%, talvez 1%, permaneceu. E permaneceu no coração. Será, querido, que nós estamos terminando um ano e nós conseguimos tirar todo o lixo que um dia o Senhor nos ordenou para que tirássemos? Será que conseguimos matar tudo aquilo que Deus mandou que matássemos? Será que conseguimos fazer uma limpeza tão profunda e jogar para fora todo eu, toda carnalidade, todo espírito de crítica, todo espírito, sabe, muitas vezes de contenda, toda vaidade, ou sei lá, eu vou falar aqui, mas eu não sei. Às vezes a gente fala assim, todo vício, irmãos, para alguns, se você falar em vício, é a maior estratégia de Satanás para pegá-lo. Quando se fala em vício, a pessoa pensa num cigarro, pensa numa cervejinha,
pensa num vinhozinho, pensa não sei o quê. Para outros, irmãos, isso passa muito longe, porque nunca... Mas às vezes a sua fraqueza é outra. São as riquezas ilícitas. Muitas vezes o seu problema é outro. Fraqueza na sexualidade, prostituição, adultérios, imoralidade. Talvez, querido, para outros isso não, pastor, isso para mim já venci, amém. Mas seja insubmissão, dificuldade de se render à autoridade, a uma direção, a se colocar num lugar de paternidade. E talvez vá indo. Existe algo no seu coração, querido. E eu quero dizer para você, querido, não há um aqui nesse lugar, a começar de mim, não há um nesse lugar que retirou o Jebuseu 100% do seu coração. Não existe um. Todos nós, se formos vasculhar o nosso ser, nós vamos ver que no nosso coração existem parcelas, porcentagens maiores, outras menores, mas eles estão lá. Talvez algum esteja só 1%. É os últimos. São aqueles que estão resistindo, mas eles estão caindo. Eles vão cair em nome de Jesus. Mas para outro, querido, ainda haja 10%, outros 30%, outros ainda haja 50%, ou seja, estão divididos. Eu tenho 50% do Espírito Santo que está em mim, e tenho 50% do domínio dos jebuseus, que domina o meu coração, que domina a fortaleza. Irmãos, a Bíblia fala, eu fui ler sobre os jebuseus, que era um povo muitas vezes invencível, um povo estrategista que escolhia o melhor lugar. Eles escolheram o melhor lugar, um povo que tinham muitos projetos arquitetônicos, conseguiam fazer as coisas certas, no lugar certo, com a habilidade correta. E é essa ação do inferno que se posiciona no nosso coração. E não é fácil de removê-los de lá, irmãos. Não é fácil. Por isso vieram muitos inimigos antes de Israel, e ninguém conseguiu vencê-los. Depois entrou Israel, tirou todo mundo, mas eles não. E sabe o que diz a palavra e os estudos teológicos? Que os jebuseus, eles riam de Israel, porque eles pensavam no seu coração: Israel é muito mais fraco do que muitos que vieram antes deles. Quando eles ficaram sabendo que Davi marcharia contra eles, eles disseram assim: nós vamos colocar uma guarda. A nossa guarda vai ser os cegos e os mancos. Você está entendendo? Quando eles ficaram sabendo, Davi agora é rei sobre todo Israel. Ele prepara um exército para vir contra nós. O rei de Jebus falou: faça uma tropa, prepare, faça na segurança, coloque todos os cegos que existem no nosso meio, os coxos e os mancos, paralíticos, para segurarem Davi. É isso que precisa. Os nossos cegos e os nossos mancos são suficientes para vencer a força que eles acham que têm para passar sobre nós. Sabe o que é isso, irmãos? Uma ação que ri daquela vontade que você tem de vencer, aquela vontade que você tem de mudar, aquela vontade que você tem de se submeter, de permanecer, de ir até o fim. E você fala assim: poxa, depois de uma palavra dessa, eu vou recomeçar tudo de novo. Quantas vezes nós já falamos isso? Poxa, pastor, 2015 vai ser tudo diferente, eu quero recomeçar do zero. Poxa, pastor, o Senhor fez esse projeto aí, eu vou estar firme aqui até o fim, pastor, dessa vez eu vou. Irmãos, e a nossa convicção não dura 24 horas. Virou o dia. Os jebuseus tomaram o nosso pensamento. E você já está: mas será? Será que não é isso? Será que não é aquilo? Será que o pastor falou isso mesmo? Será que o ciclano? Será que tal? Uma fortaleza, Jebus, ou Jebus, a fortaleza dos jebuseus.
há centenas de anos no coração de Jerusalém. Tantas vezes tentaram invadir, mas nunca conseguiram. A última estratégia da igreja, a última estratégia do povo de Deus: vamos fazer um tratado de paz. Eles permanecem com Jerusalém, nós abrimos mão de Jerusalém. Eles não nos perturbam aqui e nós não perturbamos ele lá. Isso fez a igreja do Senhor Jesus e tem feito até os dias de hoje. E ficaram vivendo, querido, assim, ó, em paz. Mas Davi, a cada dia que levantava, olhava para aquele lugar, irmãos. Sabe, irmãos, eu penso que a boca dele salivava. Eu penso que o seu coração acelerava, que os seus olhos se enchiam de lágrimas e dizia: meu Deus, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida, Deus, dai-me forças para eu tomar essa terra e consagrá-la nas tuas mãos. E a cada oração de Davi, o coração de Deus também palpitava. Eu vou te usar, filho. Alguém precisa ter gana, alguém precisa ter coragem, alguém precisa ter ousadia. Eu vou te usar, filho. Te digo mais: você vai vencê-los. E quando vencê-los, por favor, filho, o lugar já está preparado. Traga a minha presença de volta. Não leve-a para os montes, leve-a para Jerusalém, a cidade do grande rei. A Bíblia fala, querido, que para que nós possamos ser prósperos, o que a Bíblia ensina? Orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. E esse lugar era tomado pelos jebuseus. E nesse tempo existia um povo que disse: não tem problema, se vocês não nos incomodarem, nós também não te incomodamos mais, e assim vamos viver. E assim a igreja, querida, ela se estende até hoje, com a maioria daqueles que servem ao Deus vivo. A maioria de nós, existe um domínio na nossa alma, que se chama o espírito de Jebus, a fortaleza que cega, a fortaleza que nos impede de prepararmos a tenda do encontro. Existe em nós a fortaleza que nos impede de preparar a tenda do encontro, porque a presença só voltaria não mais para o deserto, não mais para os montes. A presença só viria de novo se fosse para a tenda. E essa tenda não estaria em nenhum outro lugar, somente em Jerusalém. Sabe por que Deus não vem com tudo que Ele pode vir? Sabe por que Deus não faz tudo que pode fazer? Sabe por que Deus não é em nós tudo que Ele pode ser? Porque o lugar que Ele quer na minha vida, o meu coração, está tomado por Jebus. Está tomado pelos jebuseus, pela uma ação, querido, que nos impede. Pastor, mas é difícil. Eu concordo com você, é difícil, não é fácil. Eu concordo com você que nós conseguimos desapossar. Eu consegui no meu coração desapossar. Você também, querido. Talvez 90%, 92%, 93%, é 1% em cada ciclo. Mas tem algo aí, irmão, que tem que cair. Tem algo que tem que cair para que a presença venha e se estabeleça neste lugar. A minha oração é essa: Deus, me dá forças. Pai, me leva à cruz a cada dia, me leva à cruz. Deus, me ensina a renunciar, me ensina a perdoar, me ensina a ter compaixão que eu não tenho, me ensina a ter a paciência que eu não tenho, me ensina, Deus, a tomar as decisões que eu preciso. Essas decisões me levarão a tirar 2%, 3%, os 5% que falta.
e a liberar o lugar aonde Ele virá com toda a sua glória. O que você acha que pode ser na sua vida? É o seu pensamento, querido. O que você acha que pode ser a fortaleza dos jebuseus? São coisas intocáveis, são coisas, amados, que, sabe, o líder do seu convívio, são coisas que o líder do seu ministério, sendo de casais, sendo ministério de louvores, são coisas que o seu pastor muitas vezes não pode tocar, são áreas que não tem acessos. Sabe por quê? Porque está protegido por uma fortaleza, irmão. E às vezes, sabe, em uma conversa que você tem com uma pessoa, com um amigo seu, um irmão da igreja, essa pessoa é usada por Deus, é o espírito de Davi, tentando acessar essa fortaleza, tentando acessar o seu coração, mas na grande maioria das vezes não consegue. Muitas vezes uma palavra ministrada pelo seu pastor na sua igreja, uma palavra ministrada no seu convívio, uma palavra que você ouve na internet, no YouTube, um congresso que você vai e ouve alguma coisa, é um acesso, é uma investida do reino da luz contra a fortaleza dos jebuseus. Mas muitas vezes, querido, faz a cosca, arranha as paredes, mas as fortalezas não caem. Sabe, nessas conversas são colocados, por exemplo, eu falei aqui a questão de vício, falei de moralidade, falei de insubmissão. Às vezes é colocado assim: olha a forma como é que você trata a sua família, como é o seu casamento. Aí um monte de gente já se retrai, é igual ostra, irmão, já se fecha. Como é que é o seu relacionamento, você com a sua esposa, como você é com seus filhos? Como é que é o relacionamento que você tem, querido? Como você trata as suas coisas, como você trata as suas finanças? Tanto em relação à igreja, fidelidade no reino do Espírito, quanto a sua fidelidade em relação à sua cidade. Como é o seu nome? Aí são lugares, querido, que a gente levanta as muralhas e diz: não, deixa os jebuseus esconder isso. Sabe por quê? Porque ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu quero dizer, Deus tem a ver com a sua vida. Eu quero dizer, Deus quer destruir essa fortaleza e quer ter acesso à sua vida. Em todas as áreas, em todos os sentimentos, em todos os compartimentos, em todos os níveis, Deus quer ter acesso livre à sua vida. E por isso que Ele usa pessoas. E por isso que a palavra vem muitas vezes, querido, em vez de nos alegrar, ela nos fere. Porque a Bíblia diz que aquele que fez a ferida, Ele mesmo sarará. Você pode pensar aqui, eu estou bem devagar hoje, eu gostaria que você pensasse o que é a fortaleza dos jebuseus na sua vida. O que é aquilo, querido, que você sabe que não está certo? O que é aquilo que você sabe que agiu errado? O que é aquilo que você sabe, querido, que ninguém tem acesso nessa área? Entra ano, sai ano, as muralhas estão lá, e dentro dessas muralhas existem inimigos. A cada palavra, a cada aconselhamento, cada mensagem, a cada música que você ouve, sabe, parece que é uma lança, parece que é uma investida do reino da luz, tentando destruir essas muralhas, mas elas permanecem. Elas permanecem. Eu poderia perguntar para cada um de vocês, passar um microfone para vocês. Esse é o meu desejo, sabia? Para que vocês falassem, não precisa ser nem de você mesmo. Falar, não, eu acho que a fortaleza na vida de alguém pode ser isso. Vamos lá fazer isso? Não
precisa ser na sua vida não. Pode falar, eu acho que é uma fortaleza. Pode ser A, B ou C. O que eu preciso, querido, é que você não saia daqui distraído. É que você busque no seu interior a fortaleza. Porque ela está aí. Ah, pastor, que é isso, querido? Ela está aí. Quando Davi é levantado rei sobre todo Israel, e isso acontece, ele tinha 30 anos, um menino, um rapaz. Ele reúne um exército para lutar, para romper contra os jebuseus. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, olha, agora eu sou rei sobre todo Israel. Ele recebeu o cetro, a coroa. Ele era o rei sobre todas as tribos. E ele fala assim, eu poderia formar o exército, obrigá-los a lutar, pegar todo o contingente que existe de homens de guerra em Israel, mas eu não vou fazer isso. Eu quero perguntar de forma voluntária, quem está disponível? Quem tem o desejo? Quem, como eu, desde criança sonhou num dia em ver os jebuseus fora daquele lugar? E ele foi tão ousado, irmão, que ele poderia ficar sozinho. Ele foi tão ousado que ele poderia, sabe, abrir os olhos e não ter ninguém. Mas ele falou, olha, eu quero perguntar aqui quem é aquele que é disposto a lutar contra os jebuseus que a alma de Davi aborrece. Não falou nem em nome de Deus, falou a minha vida inteira. Isso azucrinou a minha vida. Se existe alguém aqui que também é inconformado, que nasceu e desde a sua infância, que brincou com seus amigos, e a brincadeira era, vamos destruir os jebuseus. Se alguém sonhou, se alguém perdeu o sono por causa disso, essa é a hora, existe alguém comigo. E do povo, existiam homens ali. E ele falou, só desses, ninguém está obrigado, vocês estão liberados. Mas com esses, nós venceremos os jebuseus. E o primeiro que adentrar a fortaleza, irmãos, ainda fez uma brincadeira. Ainda lançou um desafio no coração deles. O primeiro que adentrar a fortaleza, esse será o comandante dos meus exércitos. Porque eu sou o rei. E tinha um doido lá, Joabe, falou, opa, deixa comigo. E eles partiram. Eles tinham estratégias. Entraram por um canal de água. Eles tinham estratégias. Sabe o que é um canal de água? Você sabe. Sabe o que é um canal de água? O que é um canal de água? O que é um canal de água, irmão? Um canal que flui água. Esse canal existia, querido, para abastecer a fortaleza. Existia uma água que fluía por aquele canal para abastecer, para trazer vida. Sabe qual é o canal que te traz vida? Diga, o Espírito Santo. Rios de águas vivas. Sabe como se rompe a fortaleza dos jebuseus? Somente pelo Espírito Santo. Somente não, sabe, de forma imposta, mas quando você definir, eu vou entrar, ainda que eu morra, eu dei a minha vida, eu vou entrar e vou desapossar. E como que eu entro então? Existe uma estratégia.
pelos canais de águas, pelos fluir do Espírito. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te governar, deixa Deus te levar, deixa Deus te introduzir. É Deus que te coloca lá dentro. Você vai entrar nessa fortaleza, querido, e você vai desapossar o 3, o 2, o 5, o tantos por cento que existe dos jebuseus. Eles vão cair, eles vão cair, eles vão cair, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu vou falar para você, não é poesia, irmãos, não se trata de uma empolgação, não, irmãos, é renúncia, submissão, busca intensa. Eles tiraram, subiram com eles aqueles que queriam lutar, e ali lutaram como nenhum outro exército nunca lutou. Mas tinha uma diferença: entraram por um lugar onde nenhum exército nunca tinha entrado. Todas as tentativas de acesso à fortaleza no seu coração, de todos os tempos, foram falidas. Por quê, pastor? Porque a fortaleza está aí. Mas nesse tempo, a partir de hoje, você vai começar a entrar nessa fortaleza, por um lugar que você nunca entrou, pelo rio de águas vivas, pelo manancial de águas, pela direção do céu, para acessar esse lugar. Eles entraram, venceram, expulsaram e trocaram esse nome. E Davi levantou a sua bandeira e disse, com sua boca cheia de água, com seus olhos lacrimejando, o seu coração Deus, Pai, eu entrego para Ti a Tua cidade. Deus, eu entrego para Ti o governo do meu coração. Eu entrego para Ti o governo de Israel, o governo da igreja, o governo da minha vida. Eu Te entrego. Aqui não existe mais Jebus. Esse lugar se chamará a cidade de Davi. Aleluia. Aquele lugar passou a ser a cidade de Davi. Quando você vê na Bíblia, a cidade de Davi é aquele lugar. Aí agora, Davi sai, querido. Lá de cima ele olha o reino. E ele sabe o tanto que o Pai, o tanto que o coração de Deus é jubiloso com ele. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, que cumprirá todos os seus propósitos. Irmãos, para sermos o homem segundo o coração de Deus, nós vamos ter que cumprir o propósito. Não adianta a gente fazer muitas coisas, mas coisas fora do propósito, fora do tempo. Tem que se fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, no lugar certo e no tempo certo. Aí seremos homens segundo o coração de Deus. E agora ele está ali. Aí pensa, dias orando, dias jejuando, dias preparando a investida, dias, sabe, armando a tropa que disse que iria com ele, dias estudando como entraria pelo canal de água, da onde que esse canal de água saía, onde ele tinha origem, qual era a vazão de água que passava por ali, como os homens iam entrar, dias estruturando tudo aquilo. Pronto, teve vitória, Deus foi com ele, eles venceram, chegaram lá. Quando eles chegaram lá, estou exausto. Agora eu sou um rei, tenho um cetro na mão, tenho uma coroa, tenho um manto, tenho a cidade de Jerusalém de volta. Vou fazer uma grande festa, um banquete. Vou beber, comer muita coisa, fartar, descansar um pouco, colocar o povo em dança. É isso que ele fez. Não é, irmãos? Um dos textos que mais mexe com o meu coração. Salmo 132, 3, as palavras de Davi depois da tomada. Salmo 132, 3: não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei ao leito em que repouso. Na oração dele ele falou: Deus está incompleto.
eu não vou entrar no lugar onde eu moro, na tenda em que eu moro. Lá não eram casas, eram tendas. Eu não vou entrar na minha tenda, Deus. Eu não vou subir na minha cama, Deus. Eu não vou dar sono aos meus olhos, e nem vou deixar minhas pálpebras repousarem, até que eu encontre o lugar para o Senhor, morada ao poderoso de Jacó. Irmão, esses homens são escassos hoje. Homens e mulheres com esse coração, que ele mesmo pôde falar. Eu disse aqui para vocês esses dias: o zelo pela tua casa me consome. Isso é muito bonito ao ler, irmãos, mas 99,9% de nós hoje não vivemos isso. Passamos bem longe disso. Não tem nada em Deus que nos consome, irmão. Que isso, pastor? Isso não, querida, eu não estou. Eu estou dizendo, irmãos, o que eu vou dizer agora para você, que servir a Deus em 2015 vai nos custar muito mais do que nos custou esse ano, e em 2016 mais, e em 2017 mais. Por quê, pastor? O Senhor não, irmão, não se trata de mim. Você já ouviu falar no rio de Ezequiel? Águas pelos joelhos, águas pelos artelhos, né? Pelos artelhos, joelhos, lombos. Esse é o rio que você está entrando. Sabe, quando essas águas estão somente aqui no tornozelo, eu corro. Eu já corri na praia com o tornozelo na água só para dar uma resistência. Eu pulo a qualquer hora. Quando elas estão no joelho já fica um pouco mais difícil. Mas quando elas estão, querido, pelos lombos, sabe o que isso quer dizer? 50-50. 50% dominado pelo Espírito e 50% pela fortaleza. Sabe o que isso quer dizer? Que eu estou dividido. É o tempo mais crítico da minha vida. O tempo mais crítico da minha vida não é quando as águas estão ali nos artelhos, muito menos nos joelhos. Por quê? Porque você ainda está muito mais lá, está muito mais na terra do que no céu. Quando as águas começam a bater nos lombos, quer dizer que eu estou 50% comprometido com o reino de Deus, governado pelo seu Espírito, 50% influenciado pela fortaleza dos jebuseus. E aí, irmãos, eu entro numa crise total. É isso que muita gente está acontecendo. Por isso que eu quero te dizer, querido, que entrar em crise não é totalmente ruim. Que entrar numa crise, pastor, não sei o que eu faço, por que eu faço, se eu vou, se eu fico, se é o meu lugar, se não é totalmente ruim. Quer dizer que o nível está subindo. Quer dizer que antes você não se preocupava com essas coisas, porque o nível era baixo, mas o nível está subindo. Não pode, querida, estagnar o nível aqui e a confusão permanecer. O nível tem que subir, porque as águas do rio de Ezequiel diz que ela vem até o pescoço, e o rio vai te levar, e você não tem mais vontade nenhuma. Esse rio vai te guiar, ele vai te governar. É como se você entrasse numa correnteza, irmãos. Mas eu não queria ir, irmão. Mas você não interessa se você não quer ir, queridão. O rio já foi, você já foi com ele. Mas eu não ia voltar, mas você já está voltando, porque o rio já está passando aqui. Mas eu não ia liderar isso, eu não ia. Mas o rio passou aí, você já está liderando. Pastor, não ia casar esse ano, você não ia. Mas o rio passou, irmão, você já está casando. Porque Deus está com pressa. Então esse é o momento da crise, em que a gente tem 50 e 50. 50 e 50. A gente está no meio do caminho. Mas ele falou assim, ele subiu lá, deixa o Ezequiel para lá, não sei o que Ezequiel veio fazer na minha história. E ele disse assim: está aqui a fortaleza, mas eu não posso dormir. Eu preciso buscar a presença, porque eu vou botar ela aqui. Aí ele foi e preparou o lugar. Ele foi e preparou a tenda, chamada tenda de Davi, que a profecia diz que nos últimos dias restaurarei a tenda caída de Davi. Restaurarei as suas brechas, para que seja como antigamente. A única coisa na Bíblia, querido, que Deus quer restaurar é o modelo
de culto e adoração que Davi levantou. E essa tenda sumiu, desapareceu, não está mais lá. Mas Deus quer hoje que a oração, a intercessão e a proclamação, que o culto seja como naquele tempo. De que forma, pastor? Tem um modelo? Não. O Senhor está dizendo que quer como naquele tempo, dizendo, querido, que a habitação da arca, ou seja, da presença, não tem mais um lugar definido no Santo do Santo. Ela está dentro de você, do seu coração, da sua vida, aonde você preparou o lugar para ela, retirou os jebuseus para que ela viesse. É isso que Deus está falando que quer restaurar. Não é a tenda e o modelo que Deus quer restaurar, é a ação de um homem que destruiu a fortaleza da iniquidade para estabelecer a presença do Espírito. É isso que Deus está restaurando. O que Deus espera é como naquele tempo, que você hoje acesse a fortaleza dos jebuseus, a capital do seu coração, destrua a fortaleza, estabeleça o lugar para que a presença possa vir e habitar ali. Ah, Deus. Ele parte e ele vai buscar. A palavra fala assim, olha, vamos buscar a presença, porque desde os tempos de Saul não nos preocupamos com ela. Irmão, Saul governou 40 anos, e 40 anos a arca ficou esquecida, nunca foram buscá-la. Há historiadores que digam que ela ficou esquecida há mais de 100 anos. E Davi vai buscá-la. E eu quero terminar nesse entendimento do que vai acontecer aqui. Nesse entendimento, você sabe o que aconteceu. Davi foi buscar. Quando Davi chega, Davi põe lá a sua carroça, ou carruagem nova. Não existia, né, irmãos? Não existia BMW, Mercedes-Benz. Ele pegou uma carruagem nova, bonita. E ali ele colocou a arca. Ele foi com um exército buscar a presença, porque a presença iria para o lugar preparado agora. E quando ele chegou lá na casa de Abinadab, e os seus filhos Uzá e Aiô, eles estavam ali e ajudaram a colocar essa arca no carro novo, na carruagem nova, e eles saem. Mas diz a Bíblia, querido, depois eu vou citar os textos, você confere. Mas diz a Bíblia que existia duas coisas que Deus tem chamado a atenção no meu coração esses dias. Primeira coisa, a carruagem andava. O que é isso, pastor? Pressa. A carruagem andava. Pressa. Uma carruagem dessa, querido, real, tinha pelo menos 6 cavalos. E ela andava rápido, porque existia no coração de Davi a vontade, o desejo, a ânsia de fazer. Irmão, eu quero fazer. Você quer fazer, querido? Amém? Mas tem que ser do jeito de Deus. Ele estava fazendo a coisa certa do jeito errado, e ele estava com pressa, depressa. Vamos pegar a arca, vamos trazer a presença o mais rápido possível, vamos levar ela, o lugar já está pronto, a tenda está em Jerusalém, depressa. E colocaram na carruagem, era rápido. E diz, quando eles colocaram a arca ali, e vinham fazendo festa, tocando tambor, e tocando baixo, guitarra, bateria, e uma festa, irmãos, uma festa danada, muita festa. Pastor, Deus não está na alegria, não está na alegria do povo. Deus é um Deus de festa, irmão, da festa do jeito correto. Se na festa quebrou o princípio, irmão, a festa vira pranto, como virou aqui. Sabe, querido, animação não é avivamento. E vinham batendo tal. Presta atenção numa coisa, era exatamente da forma como os filisteus levaram a arca. Eles copiaram. Davi aqui errou muito. Ele copiou
o trazer da presença dos ímpios. Quando eles venceram, os filisteus venceram os filhos de Israel naquela batalha que se chamou de Icabode, ou Icabô, foi-se a presença de Deus. Eles perderam a guerra contra os filisteus, e os filisteus subtraíram a arca, eles tomaram a presença, e foi dessa forma que a arca foi levada para a terra dos filisteus, num carro de boi, correndo e com festas. Nós vencemos, trouxemos o amuleto de volta. Mas espera aí, essa presença só virou ruína onde ela foi parar. Pode a presença de Deus se tornar juízo? É claro que sim. Agora, é esse raciocínio que eu quero finalizar com vocês. Ele põe lá, vamos rápido, vamos. Eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu estou desesperado, eu preciso fazer. Esse era o coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas até o homem segundo o coração de Deus, Deus o parou e disse: filho, pelo fato de eu te amar, eu vou parar você. Muitos homens foram parados em 2014. Muitos homens foram parados pelo próprio Deus. Deus falou: calma, nessa velocidade você vai para a morte. As suas intenções são boas, o seu coração é bom, a sua vontade é boa, mas os seus princípios estão errados. Os trilhos em que sua locomotiva caminha não são os trilhos da minha palavra. Existem princípios na sua vida, filho, que precisam serem acertados, alinhados. E Deus parou muitas pessoas, Deus parou muitos homens em 2014. Deus parou. Irmão, agradeço a Deus, querido, porque eu pude caminhar bem até mais ou menos outubro. Mas no final do ano, de novembro em diante, Deus me parou. Deus falou: eu vou parar você agora, porque eu preciso alinhar o seu coração. E nós precisamos entender isso, queridos. Eu preciso alinhar o coração para que você não morra. E Davi vinha, quando chegou na eira de Quidom, ali existiam pedras, e os bois tropeçaram. Querido, é tudo muito claro. Quem estava parando aquela festa? Parando a festa? A pedra. Quem é a pedra? Jesus. Jesus era a pedra que os bois tropeçam. Quem que é boi? Boi fala de duas coisas. Boi sempre falou de sacrifício, e boi sempre falou de força, serviço. Profeticamente, no apontamento profético, boi sempre indica nas escrituras sacrifício ou serviço, força. Então é a pedra angular, rejeitada pelos construtores, Jesus de Nazaré, que faz com que o serviço tropece. Deus está parando. E nessa parada a arca vem caindo. Agora, quando a arca está caindo, um homem chamado Uzá, põe a mão na arca. Porque, irmãos, nós queremos dar um jeito em tudo. Nós temos que dar um jeito em tudo. E ele tentou pegar a arca e foi fulminado imediatamente. A palavra Uzá, veja no original hebraico, a palavra Uzá significa força. Quando a força do homem, querido, tenta segurar a presença, existe morte, porque a presença não é segurada, não é estabelecida na força do homem, na força de um braço. A presença, ela é estabelecida, irmão, na intimidade, na renúncia, na oração, na busca. Deus está parando. Deus parou Davi, quanto mais nós. Deus parou muitos homens esse ano, parou, porque a intenção era boa, o coração era bom, mas o jeito de fazer era errado. A pedra fez com que o serviço tropeçasse.
Quando o serviço tropeçou, a força tentou resistir, mas a força morreu e a presença não caiu. A arca vinha caindo. Peguei, morri. Quando eu morro, eu morri, mas a presença voltou, ela não caiu. Deus não precisa de braços humanos para segurar a sua presença. Aí sabe o que acontece? Irmãos, é o que nós estamos vivendo. Até quando passamos por algumas coisas, é o que eu estou dizendo. Deus parou muitos homens. Quando Deus me parou, querido, não adianta estratégia, atalho, eu pulo para cá, eu faço. Não, irmão, parou, acabou. Davi chora, ele teme e diz assim, uma pergunta sagrada, uma das mais lindas da Bíblia: como farei para trazer a mim a presença do Senhor? O que eu vou fazer agora para conduzir essa presença de volta, se tudo que a gente fez deu errado? E Davi, como rei que era, ele poderia dar um jeito dele, jogar Uzá para lá, enterrar Uzá, fazer as coisas, colocar a culpa nele, falar: não, vamos embora. Mas nós precisamos aprender juntos isso, querido. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades em todos os âmbitos e dizer: a culpa é nossa. Como equipe, a culpa é nossa. Como igreja, a culpa é nossa. De quem? De todo mundo. Davi vai, quando Davi vai, ele vai chorando, vai em pranto, agora ele vai devagarzinho. E quando ele entra em Jerusalém, existe festa em Jerusalém, as virgens estão prontas, as trombetas, os levitas, os portais da cidade estão abertos. Existe uma grande festa, para quê? Para receber a presença. Só que em vez da presença, ele chega com um caixão na bagagem, ele traz um defunto. Uzá está morto. E as pessoas: cadê a presença? Não tem presença. Deus nos parou. Trouxemos o caixão de um homem. Aí sabe o que acontece, querido? Estou resumindo bem. A arca ficou lá na beira do caminho, na casa de Obed-edom. E ele foi embora, 3 meses, 90 dias. Sabe o que ele foi fazer, irmão? Não foi lamentar, não foi reclamar, não foi achar culpados. Ele chegou no lugar e falou: a culpa é minha. E ele tirou suas vestes, botou pano de saco, é isso que eu tenho feito nesses dias, botado pano de saco, ajuntou cinzas na cabeça e falou: Deus, me dá uma solução. Sabe o que a história diz que ele fez? Se assentou com os anciãos do seu povo. O homem segundo o coração de Deus, aquele que agora é rei sobre Israel, o único capaz de remover o Jebuseu de Jerusalém, o único capaz de trazer a presença esquecida, ele é capaz de se assentar diante dos anciãos e falar: me ensinem, vocês são mais velhos, vocês estão aqui há mais tempo, vocês são os anciãos do nosso povo. No que eu errei, no que eu falei, os anciãos falaram: você errou, rei. Porque não se carrega a presença em cima de carros, se carrega nos ombros pelos levitas. Assim diz a lei do Senhor. Eu vou dizer para você uma coisa, querido, que atrapalhou a cabeça de muita gente. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas eu quero dizer, em algumas vezes Deus quebra a lei, sim, em algumas vezes, quando Ele quer, para a pessoa que Ele acha que deve. Isso não é uma regra, porque muitas vezes nós começamos a quebrar os princípios, a interferir na lei. Não, mas Deus fez assim com Davi, pastor. Irmão, fez com Davi. A minha pergunta é: você é Davi? Eu sou Davi? O meu coração é de Davi? Essa é a resposta. Então ele quebrou a lei algumas vezes pela misericórdia. Ele quebrou porque ele quebra o que ele quiser. Ele edifica, ele levanta, ele é Deus. Mas isso não me dá direito, irmãos, de, conhecendo a lei, os estatutos e os princípios, ferir a lei, ferir os estatutos e ferir os princípios, porque eu vou usar da misericórdia de Deus. Pode ser que você não a encontre, e encontre morte, assim como Uzá encontrou. Davi foi lá e se assentou. A história fala que ele ficou 90 dias orando,
orando, buscando, adorando a Deus, se humilhando, juntando cinzas na cabeça, vestido de saco e conversando com os anciãos que tinham mais sabedoria do que ele. Um homem humilde, irmãos, um homem disciplinável. E ele soube o que tinha que fazer. Aí então ele volta. E quando ele volta, ele já fica sabendo. Lembra lá da casa de Obed-edom, onde ficou a arca? Lá é só bênção. Lá é só vida. Lá, aquele casebre que existia lá, não tem mais 3 meses. A casa aumentou, os filhos aumentaram, os animais se multiplicaram. Davi começou a entender, porque não era bobo, irmão, assim como nós não somos. Obed-edom trata a presença da forma correta. Obed-edom destituiu do seu coração os jebuseus e recebeu a presença e a pôs no lugar certo em sua vida. E a vida dele mudou por completo em todas as áreas. Existe a história, irmãos, que fala que Obed-edom, todas as mulheres que tinham na sua casa, entre as esposas, as filhas e todas as fêmeas dos animais, conceberam, estavam grávidas. Os seus celeiros começaram a multiplicar, suas colheitas foram sobrenaturais, porque a arca não era como na casa, lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Ela estava num lugar de honra. Sabe o que está dizendo para você e para mim? A mesma coisa. Ele, Obed-edom, preparou um lugar para a presença. A mesma coisa que Davi tinha feito. Um lugar de honra. Você não pode sair daqui sem entender que o que eu estou falando para você é que você precisa preparar um lugar, não é na sua casa, é no seu coração, um lugar de honra, para que Deus possa vir. Mas esse lugar não está aí vaziozinho. É essa que é a nossa dificuldade. Não é só abrir a portinha, o trinco, e deixar Jesus entrar como se ensina na escolinha. Esse lugar existe uma fortaleza que precisa ser destruída para que Ele possa vir. Aí está a nossa dificuldade. Davi volta da forma correta. Agora, irmãos, terminamos aqui. Ele pega a arca, pede para Obed-edom. Obed-edom é a história mais linda que tem. Obed-edom vai junto. Ele vai junto, ele não deixa a arca ir embora. Ele fala, não, essa presença me trouxe tudo que eu sou e o que eu tenho. Aonde ela for, eu estou junto. E ele vem com a família, se torna levita, guardião da presença. Mas eles fazem certo. Agora põe a arca de Deus, a presença de Deus nos ombros dos levitas. E diz aqui que a cada 6 passos eles paravam e faziam um sacrifício. Fala assim: Deus desacelerou o processo. Você sabia que com a carruagem eles estariam lá no máximo em 48 horas, com a velocidade que eles iam, segundo alguns estudiosos. Da forma como eles foram aproximadamente entre 4 e 6 meses. Deus está desacelerando, queridos, ministérios. Não, porque eu vou encher a igreja, vou não sei o quê. Irmão, Deus não chamou você para isso. Presta atenção naquilo que Deus está falando. Talvez a sua questão não é encher a igreja, a sua questão não é fazer isso, a sua questão agora não é pular, não é dançar, não é cantar, não é tocar, é esperar e escutar de Deus, para o tempo certo, fazer a coisa certa do jeito certo. Deus desacelerou, segurou ele. E agora aquilo que ele tinha que fazer, ele falou: poxa, eu queria tanto colocar essa arca na tenda que eu preparei em Jerusalém, desse jeito aqui, passo por passo. Vão ser metade de um ano para chegar lá. Davam 6 passos. Diga 6. O número do homem. A cada 6 passos paravam e sacrificavam um boi e um novilho. Diga assim: o sacrifício do boi
aponta para a morte do serviço. Lembra aquele boi que vinha trazendo e tropeçou? Representando a força, as coisas, a festa, o avivamento na força do homem. Agora o Senhor está dizendo: sacrifique o boi. O Senhor está dizendo: mate as suas intenções, mate o seu jeito de fazer, mate as suas iniciativas que são suas, da sua cabeça. A direção é minha. Mate o boi, mate o seu serviço, consagre o seu serviço para mim. Não vá na sua força, nas suas ideias, espera eu falar contigo. Mate o boi. Aí matava o boi, e o novilho representava para um outro sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus desacelerou, e o Senhor falou para ele: você vai chegar, mas você vai chegar no meu tempo. Você vai concluir, mas vai concluir do meu jeito, da forma como eu determinei. Por isso, sacrifique as suas intenções, o seu serviço, faça da forma certa. A cada 6 passos, pare e sacrifique para mim. Terminando, sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que a festa continuou. A cada passo, a cada parada, no sacrifício, era festa, mas era festa santa. Era festa ungida, era festa dentro do propósito, era festa dentro dos princípios. Não era a festa que Deus parou. Nessa festa Deus tem alegria. Nessa festa o coração de Deus está. Não é a festa que Deus parou. Existia festa, mas a festa de Deus é movida por sacrifícios. Toda festa que fazemos com muita alegria, muito pulo e agitação, e vamos trazer o jovem, coisa que não custa nada para nós. Festa onde não há renúncia, festa onde não há sacrifício, festa onde não há morte, festa onde não perdemos nada para que Ele ganhe, não é festa de Deus. É um movimento que Deus está parando. Na festa de Deus existe sacrifícios. Nós vamos servir a Deus com alegria, querido, mas isso vai nos custar não pouca coisa, muita coisa. Para fazer a coisa certa, isso vai nos custar sacrificar, parar de 6 em 6 passos, demorar para chegar no objetivo muitas vezes, caminhar no tempo certo, na frequência do coração de Deus, da forma como Deus determinou. Existem tantas coisas aqui, irmão, eu tenho que terminar agora, mas sabe, fazer a coisa certa vai intimar você, primeiro, a destruir a fortaleza dos jebuseus e a preparar um lugar para ele. Depois, fazer a coisa do jeito certo vai te levar a não dormir mais, a ter o seu tempo, a sua vida consumida, para que a presença venha, para que a presença venha na sua vida. Depois dessa busca intensa, você terá que ir num lugar e começar a fazer. Se der errado, você vai ter que parar e escutar aqueles que ministram sobre a sua vida. Depois você vai ter que retomar o processo, sacrificando o serviço errado e sacrificando junto aquele que é o remedor do serviço correto, Jesus, o Cordeiro. Depois desse tempo, a arca chega em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ela é colocada em um lugar, e todo Israel pensava nos montes em Gibeon, no Santo dos Santos. Não, no Santo dos Santos a arca poderia ter sido buscada há muito tempo e ido para lá. Deus permitiu que a sua presença ficasse fora da sua igreja por 100 anos. Deus ainda hoje é o mesmo que está permitindo que a sua presença fique fora dos prédios, fora dos cultos. Deus é o mesmo que está permitindo que a sua presença fique fora dos cultos, fique fora da igreja. Por quê? Porque a sua presença só se estabelece quando a fortaleza cai. Enquanto a fortaleza estiver ativa, sua presença estará fora de nós, ou pelo menos parcialmente fora.
Deus permitiu que ela ficasse lá 100 anos esquecida, porque não era para o templo, era para Jerusalém. Quando isso aconteceu, Deus fala: nos últimos dias, esses dias, eu farei o mesmo processo. E nós muitas vezes pensamos, querido, que é um processo somente de culto, que envolve o culto, mas não. O processo é: nesses dias, eu manterei novamente a minha presença completa, a minha presença integral fora da igreja, até que essa igreja consiga retirar da sua capital, do seu coração, as fortalezas dos jebuseus, e eu possa vir e habitar nela por completo, e ela ser totalmente, como começamos a ler lá, toda, por completo, toda minha. A minha igreja seja toda minha, a minha igreja seja completamente minha, a minha noiva seja inteiramente minha, sem faltar nenhum por cento, toda minha. Esse é o desejo do coração do Pai. Isso que Deus quer fazer conosco. Amém.